Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da graminha. A grama da graminha é R$1. Eu Eu esqueci. só consigo pensar esses dias numa música, amigo. Qual? Bom dia, O sol já nasceu lá na fazendinha. Amigo, eu tô acordando tão cedo. A gente tem que colocar esse podcast pra ser concorrente do Folha de São Paulo, né? Que a gente tá dando bom dia agora. Amiga, bom dia pra você que tá aí escutando de madrugada. Pra você que acabou de acordar de meio-dia, também é bom dia pra você. Pois é, o dia até as meia-noite, né, gata? É Embora que babado. seja noite. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Rodolfo. Eu sou o Drico E juntas nós somos as Songamongas. Amigo, tu não aprendeu ainda essa abertura, não foi? Mas Eu sou tudo uma bem, eu pessoa te péssima. perdoo. Eu não sou uma pessoa dos roteiros, ela é do improviso. Louca! Amigo, eu adoro. Olha só, pra começar o episódio, eu quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, @RDOFOO. E vai lá no meu Instagram também, que eu gosto muito de amizades sinceras virtuais. Gosto, quero. @Drico, com K, viu? _oficial. @Drico.oficial. Muito bem, então segue também @songa.mongas e acompanha todas as novidades. A gente sempre estende o nosso conteúdo do podcast nas redes sociais, mostrando as fotos dos convidados, mostrando posts do que a gente comentou, as nossas indicações, os nossos biscoitos, a coxa de retalhos, tudo isso. Eventos que a gente participa, porque a gente tem se inserido em vários ambientes aí, né, Tá amigo? maravilhoso. Inclusive, vamos começar esse review da última semana, o last week do nosso podcast. O que é que você tem feito? Conte lá. Olha nesse só, rolê do Songamongas. Esse rolê do Songamongas tem sido incrível, porque a gente sempre vem contando perrengues que a gente passa logo no início do episódio. Mas agora passou o Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado deu adeus, meu inferno astral, em nome de Jesus, foi-se embora. Eu te dei os parabéns do teu aniversário, bicha. Ô, amiga, é mês que vem ainda, Ai, viu? que medo. Assim, mês que vem não. Chegou dezembro é meu aniversário, porque eu já tô ainda pensando É um mês de em realeza. novembro, né? Mas é meu mês de realeza, meu paraíso astral, meu tudo, viu? Rasgue. Pois é, mas aí as coisas legais que a gente tem vivido é que assim, passamos da fase dos perrengues dos streams. Hoje a gente tá em todos os streams. Os streams estão colocando nossos episódios em dia. Toda terça-feira tá saindo, principalmente na plataforma Spotify. A gente tem que dar esse biscoito pro Spotify agora, porque toda terça-feira, amigo, em menos de 30 minutos nosso episódio já tá lá. Já sobe. Depois que a gente posta, em menos de 30 O minutos tá lá. Spotify é muito Viagra. 30 minutos já sobe, meu amor. Pois é, amigo, porque assim, né, investindo como o Spotify tem investido, né, inclusive fizeram um evento maravilhoso em São Paulo em novembro, né, que foi o Summit Brasil para podcasters, e aí eu acredito que agora começou um rolê de investir realmente nessa galera que produz conteúdo de áudio para internet. A outra coisa que da Last Week, das semanas que passaram, é que a gente tem conseguido e alcançado um público bem bacana, vale a pena dizer isso. Agradecer aos nossos ouvintes, os nossos acompanhantes das redes sociais. Paralelo a isso, a gente também está fazendo várias parcerias para a próxima temporada. Temos também uma novidade no elenco fixo, que a gente ainda não pode falar, mas talvez vocês já saibam. E dizer também da nossa alegria que tanto na técnica, né, que é a questão de postar, subir os episódios, quanto nos bastidores, a gente está recebendo um incentivo muito lindo, uma coisa muito maravilhosa está acontecendo com esse podcast. Estamos sendo veículo de conexão entre as pessoas e assim, não por falsa modéstia, a gente começou isso como uma experimentação e vimos que a coisa tá saborosa demais, tá bonita demais. O feedback de vocês nas redes sociais, nos nossos WhatsApp, está sendo também muito bacana. E eu queria mesmo validar, dizer a vocês que isso é uma energia muito boa pra gente continuar fazendo um podcast. Ai, bicho! Amiga, a gente tá assim, o mês de dezembro já entra com aquela coisa, né? O final da nossa primeira temporada, dezembro tá acabando. Janeiro a gente não tem episódio, não temos episódios de férias, meus amores, que é momento de avaliação. Que elas também são dos negócios, gata. Pois é, a gente vai avaliar a possibilidade de uma continuidade numa segunda temporada, a gente vai avaliar números que a gente tem alcançado, avaliar conquistas que temos conseguido.
e avaliar a viabilidade de colocar esse podcast oficialmente no ar, né, com a segunda temporada, uma temporada que a gente precisa avaliar, inclusive, se, havendo a existência dela, como ela será. A gente quer trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e bem pensado, planejado para todos vocês. Então é Natal, roda a vinheta Songamongas. 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 A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Songamongas. Olha só, agora a gente vai começar a falar para vocês quem são os nossos parceiros. A gente tem aqui uma lista maravilhosa de parceiros e amigos que apoiam o podcast, divulgam esse podcast nas redes sociais e estão junto na criação do conteúdo. Drico Correia, solta a lista. Olha, nós temos a galera do Box Fashion que sempre tá aqui com a gente, apoiando. O melhor site de moda de Pernambuco, gata. Se liga, mana. Pois é, o Coletivo Criativo, né, que é essa junção de produtores, de pequenos produtores para fazer um marketing diferenciado de moda no agreste pernambucano. Fecha, só o povo que E quem fecha. mais? A gente tem também o Galo da Redação, maravilhoso parceiro que está aí também acompanhando. E tem a Cri Vínculos, também uma empresa que está sendo incubada pelo Armazém da Criatividade, entregando um resultado social de serviço muito bacana para crianças com dificuldades de aprendizagem. Pois é, inclusive nossos episódios de novembro a gente teve a participação da professora Andréa Dória. Quem não ouviu, corre lá, vai ouvir, foi o último, né, o episódio 6. Maratona! E tivemos aí a participação do Pedro, né, do Galo da Redação. Inclusive, são episódios incríveis, é só voltar lá para vocês ouvirem. E deixamos por último o último parceiro da nossa lista, mas não menos importante, o Cores Capibaribe, que é um coletivo LGBT na cidade de Santa Cruz, que mobiliza as bichas, as gays, as travas, sapatão, para revolucionar o agreste e colorir esse país agreste com mais diversidade, mais respeito. Pois é, inclusive o Cores do Capibaribe tem muita relação com o episódio de hoje. Foi Total. através do Cores do Capibaribe que a gente já introduz o episódio de hoje. O episódio de hoje está sendo gravado em 2 momentos, né? Nós tivemos a oportunidade de estar no Chá das Cores, lá em Santa Cruz do Capibaribe, e sendo assim nós conseguimos entrevistar a codeputada do Juntas, né? Que é um mandato coletivo aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e através do Cores do Capibaribe nós conseguimos entrevistar Robinho Selima, e essa entrevista que vocês vão ouvir hoje, né, esse bate-papo foi gravado durante o próprio episódio. No dia 30, né? Isso, já explicamos para vocês também que a mudança da qualidade do áudio, assim, para conseguir ter esse conteúdo de tanta importância, assim, pra gente, pra nossa comunidade, pra política da nossa comunidade LGBT, a gente precisa, assim, fazer os corres, né, amigo? Correr atrás da deputada, ir lá no cantinho de uma sala, bater um papo de 40 minutos com ela, inclusive no meio de um evento. Não foi nada fácil, mas aí tá aí um resultado maravilhoso que eu acredito que vocês vão gostar muito. Mas quem é essa entrevistada de hoje? Vamos conhecer. Então, Robinho Selima, ela é co-deputada, a primeira advogada trans do Norte e Nordeste a conquistar o nome social na OAB. Ela é membra da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero e da Comissão de Direito da Família, ambas da OAB Pernambuco, e codeputrava pelos Juntas na Alep em parceria com o PSOL. E aí, ela hoje está participando do nosso episódio, que, como Adriano Drico falou, esteve no evento do Cores Capibaribe. A gente vai ter um papo muito bacana, e agora nós vamos ouvir a fala dessa bicha maravilhosa, inteligentíssima, esperta. Amamos. Ai, foi incrível. Amamos conhecê-la. Então tem aí pra vocês esse episódio maravilhoso. Espero que vocês gostem e aprendam com ela o que significa esse novo movimento aí político, que é ter mais deputravas no nosso Congresso. Muito bem, vamos lá. Bem, hoje a gente está aqui com a nossa querida Robinho Selima, co-deputada do Juntas, para contribuir hoje com o nosso tema de hoje, que a política deve ser de todas as cores. É o tema de hoje, viu, minha gente? Correta. E eu tô aqui também, fazendo parte dessa roda, junto com
Alex Cazuza, estamos aqui em 4 pessoas. Alex Cazuza, que é uma das lideranças do Cores do Capibaribe, que a gente vem falando para vocês desde o primeiro episódio, que é um apoiador, divulga sempre quando nós temos um episódio novo. Boa noite, né? Estamos gravando isso no mesmo dia em que está acontecendo o chá Cores do Capibaribe. Viemos para cá. Somos os bastidores do chá, meu amor. E aí, Alex tá aqui com a Beyoncé, e aí eu vou lançar. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tô aqui compartilhando esse momento maravilhoso com as pessoas aqui. Pra mim tá sendo um prazer, tô pronta. Boa noite, pessoal do Song, Amongas, Mongos e Mongas. Muito feliz de estar participando desse momento. E agora muito feliz, principalmente que a gente acabou de realizar o Chá das Cores e com a participação da Beyoncé e com vocês aqui nesse momento. Arrasou. Tá emocionado! Olha só, e aí eu já queria propor o rolê da seguinte forma. Alex compõe a nossa terceira monga, né? Porque eu acredito que hoje a gente, na verdade, não vai ser um bombardeio, mas vai ser assim, chuva de arco-íris pra gente conhecer Beyoncé de uma forma, inclusive, até além da política. E eu já começo fazendo a primeira pergunta pra você, Beyoncé, que eu queria muito saber quem é a Beyoncé para além da política. Quem é essa mulher? Para além da política, é a Beyoncé, que é desbravadora, né? Que tem a esperança e tem as perspectivas de um mundo melhor, sabe? Que acorda todo dia sabendo que não vai ser um dia fácil, mas que essas dificuldades não impedem a Beyoncé de seguir em frente, de continuar seu caminho, de estar construindo o caminho com outras pessoas LGBTs, né, para um mundo melhor para nós mesmas, né? A Beyoncé é uma pessoa que é feliz, é uma pessoa que ama e que busca uma nova visão de mundo e que busca uma nova visão de futuro para nós, pessoas LGBTs. Muito Que bem. massa. E aí eu acredito que como é a primeira vez do Alex Cazuza, a gente tem que batizar Alex. Né, amigo? Quem é você, meu amor? Olá, pessoas, de novo, sou Alex Cazuza, tô em Santa Cruz há uns 11 anos. E tô na militância, desde 2014 a gente iniciou o Cores Capibaribe e tá aí na luta. E é isso. E outra coisa, vamos continuar apoiando o Song Among Us? Com certeza. E divulgando, né, amigo? Com certeza. A pressão no ao vivo, né? Pois é. Então, o nosso tema de hoje, como eu já disse anteriormente, é política de todas as cores. A gente percebe que a política ela precisa ter mais faces do que as que o patriarcado já nos impõe há tanto tempo. E aí, eu queria saber de ti, porque assim, o Juntas, eu acho incrível, né? Você como co-deputada do Juntas, o Juntas é uma construção já diferente, que já abre os olhos de muita gente para uma novidade política que vem aí. E aí, fazendo um recorrido histórico, né, um breve recorrido histórico, desde o impeachment da Dilma Rousseff, a gente vem vivendo perda de democracia, né, perda de autonomia democrática e tal. Eu queria que tu nos dissesse para as mongas e mongas que estão ouvindo aqui agora, como é que tu percebe, quais foram as grandes perdas para a nossa comunidade ao longo, desde o impeachment até agora, né, a tomada de um poder... Desde o golpe, né, amigo? Amigo. Sim. Olha, o golpe, né, disfarçado de impeachment, na verdade, parece ser um ponto crucial, né, na política brasileira, parece ser um ponto fundamental, digamos assim, para a gente... Né? Isso, meio que um divisor de água, no sentido de a gente começar a fazer análise do que é que a gente tem hoje de Brasil, né? Nós, por exemplo, LGBTs, é claro que a gente não tinha um mundo perfeito antes do golpe, né? Antes do golpe, a vida da gente também era dificultosa, né? O mundo era hostil do mesmo jeito que ainda é hoje. Só que hoje, nesse governo federal, a gente tem uma intensificação da opressão que a gente já sofria, né? Antes já era ruim, agora já é pior. Mas, assim... O golpe traz também para a gente muitas outras reflexões, né, sobre a posição da gente no sentido de movimento de esquerda, né, no sentido de movimento social, no que se refere a uma autorreflexão e a uma autocrítica, né? Eu acho que a gente chegou no ponto que a gente chegou porque a gente, por exemplo, de esquerda, né, a gente perdeu o discurso antissistêmico, talvez. A gente perdeu o discurso alternativo.
Quando a população estava desconformada, estava inconformada com o sistema, a gente de esquerda chegava e dizia, olha, a gente tem essa alternativa. A gente perdeu esse discurso alternativo. A gente perdeu para a extrema-direita que está hoje na presidência. Então as pessoas que estavam desconformadas, inconformadas com o sistema, a extrema-direita veio com esse discurso alternativo, que era a nossa posição, ofereceu e ganhou, né? Ganhou no discurso e está aí na presidência, né? Legitimando toda uma necropolítica, né? Legitimando um ódio, uma discriminação e preconceito que já existia na sociedade, só que estava encapsulada, né, dentro dos brasileiros e das brasileiras. E a gente tendo um presidente como esse, legitima o ódio, né, legitima o machismo, legitima o extermínio da população negra, o extermínio da população LGBT, né. A gente não pode desconsiderar, né, um presidente que faz apologia à ditadura, né, um presidente que venera a ditadura, sabe? A gente não pode levar isso na brincadeira, né? Quando um presidente faz apologia à ditadura, ele está debochando da verdade, está debochando da memória, está debochando da dor das pessoas, está debochando da justiça, está debochando da própria história brasileira, sabe? Então eu acho que a gente, acima de tudo, tem que pensar no cenário atual e ver perspectivas e desafios para fazer essa retomada, né, desse nosso local. Que foi nosso e a gente precisa recuperar, sabe? Talvez a gente tenha passado muito tempo falando só entre nós, né? Somente o discurso da bolha de esquerda. A gente não estourou essa bolha, a gente não externalizou essa bolha e a gente precisa disso quanto antes. Será que a gente talvez tenha pecado de ficar somente no asfalto, esse discurso de esquerda? Porque o discurso de esquerda não subiu o morro, né? O discurso de esquerda não subiu o morro, nem o Estado também subiu o morro. Mas em qualquer lugar você vê uma igreja, por exemplo. E aí, se você fala sobre o discurso de esquerda que não sobe o morro, eu me pergunto também se o discurso de esquerda se interiorizou, né? Porque a gente está aqui numa cidade interiorana, num polo de confecções, Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Outro recorte de sua fala que também me veio quando você cita que é uma presidência, na verdade nem uma presidência enquanto instituição, mas é um presidente em si, um sujeito pensante, humano lá, que está ocupando esse lugar e que desprestigia, né, tantas causas, tanta história e também faz a gente refletir sobre o que é que vem no futuro, né? O que é que de futuro está sendo desenhado. Eu falei sujeito humano, enfim, porque, né... Ser pensante é um elogio, né? Ser pensante, mas assim, pensa. Pensa muito errado. E assim, pensa, enfim, questões, né? Eu sou bem generoso, não é? Mas eu não posso me contradizer, né? Se eu sou humanista, enfim. Questões. E aí é muito nesse sentido de a gente, né, revisitar esses espaços, né? Porque onde a esquerda não está, né, na periferia que a esquerda não está, no morro, no interior do estado que a esquerda não está, nem o estado também não está muitas vezes. Ninguém está. Tem a extrema-direita lá marcando presença, tem uma igreja lá marcando presença, né, uma igreja conservadora, sabe? Então, assim, como é que a gente, né, faz essa análise crítica, como é que a gente muitas vezes podemos nos criticar no sentido do nosso próprio discurso? Porque a gente não pode chegar no morro, a gente não pode chegar no interior, a gente não pode chegar nesses outros locais que são ausentes, que não tem esse conhecimento, a gente não pode chegar com essa linguagem, né? A gente tem que se adaptar à linguagem desses locais, né? A gente tem que estar nesses ambientes conforme a situação. E não adianta também a gente chegar lá sabendo de tudo, não, porque a gente também erra muito nisso, viu? Que a gente chega nos cantos, achando que a gente vai saber de tudo, só vai jogar as coisas lá pra galera e vai voltar e vai se embora, né, pra pista. Mas não é também assim não, sabe? A gente necessita retomar esse diálogo, né, com essas pessoas. A gente precisa formar essas pessoas sujeitas para que elas tenham consciência de que são, né, agentes sujeitas de direito, que podem, de alguma coisa, protagonista e mudar de alguma forma essa realidade. Ter consciência, inclusive, dos direitos que estão sendo retirados delas, que muitas delas nem sabem, inclusive, né? É verdade, uma coisa da sua fala anterior, por exemplo, a gente vê a vontade da população, em alguns aspectos, estar na política, mas os políticos estão em eventos religiosos, em eventos conservadores e dá fala aos conservadores. E um evento como hoje, o Chá das Cores, a gente vê que alguns políticos queriam participar, mas em um momento eles nos oferecem essa palavra, essa fala nos ambientes, como a
a Câmara de Vereadores daqui, por exemplo. Então a gente tem que identificar essa troca com os conservadores, e aqui, no nosso caso, do interior, a igreja, eles dão a fala e querem estar junto. Do nosso lado, eles querem estar junto para ter voto, mas não dá a gente a fala que a gente merece, que necessita ser ouvida pela sociedade. Dentro desse contexto que a gente vem conversando, né, a pergunta de Adriano sinalizando o golpe como um marco que dividiu esse momento, mas a sua fala também reitera que a questão LGBT tem sofrido poucas mudanças com ou sem golpe, né? A gente sofre muito ainda. Como é que dentro desses contextos surge essa proposta do Juntas, e aí você está junto com as outras mulheres fazendo essa co-candidatura, uma candidatura coletiva, né? Um projeto novo, ousado, interessantíssimo, né? Pouquíssimos casos no Brasil dessa eleição colaborativa, dessa legislação colaborativa de forma institucional, através de um partido, enfim, de um pleito eleitoral. Como é que isso me parece, em algum momento, ser uma resposta ao nosso tempo, uma resposta ao nosso contexto. Então, a minha pergunta é, como foi que isso se configurou? Olha, o esquema de mandatas coletivas, né, tanto aqui em Pernambuco como em São Paulo, que a gente também tem uma experiência lá em São Paulo, é uma coisa inovadora, né? Mas ao mesmo tempo é algo que grita, que ruge por uma mudança, né? Que ainda não está na legislação eleitoral, inclusive. Afinal de contas, a lei sempre vem depois da sociedade, né? A sociedade está sempre à frente da lei. A lei vem atrás a reboque, né? A lei vem atrás o tempo todo, tentando acompanhar as modificações sociais e nunca consegue tá a páreo com a sociedade, porque ela sempre está atrás, embora fique nessa tentativa constante de acompanhar os nossos avanços. Mas, assim, é ao mesmo tempo também uma crítica a esse sistema político que está velho, que está fracassado, né? Um sistema político que está mofado, sabe? Um sistema político que se diz democrático, mas que nas condições normais de temperatura e pressão não dá oportunidade às pessoas LGBTs, às pessoas pobres, às pessoas quilombolas, indígenas, sabe? Porque pelo sistema político tido como normal, o que a gente tem é a manutenção do poder pelas mesmas pessoas, apenas passando de pai para filho, sabe? Então, quando a gente se propõe a ocupar esse espaço de uma maneira diferente, a gente faz sim um hackeamento, né, para poder ocupar um espaço que sempre deveria ter sido da gente e nunca foi, e ao mesmo tempo a gente traz a reflexão da necessidade de mudança nesse sistema político que se diz representar a gente, mas que muitas de nós não se sentem representadas, né, por esse sistema político. Tanto é que muitas de nós não querem nem saber, ouvir ou participar ou falar sobre política, né? Política parece ser algo que é longe das pessoas. As pessoas não querem falar sobre política, não querem nem saber, desde que não mexam com o salário dele. Mas, assim, política mexe com tudo, inclusive com o próprio salário da pessoa, sabe? E aí, assim, eu percebo que esse tipo de mandata, né, é algo que tem sido algo fortalecedor para pessoas de base que não têm força política no nome, como você bem já disse. Mas, inclusive, eu percebo que dentro de uma experiência aqui em Santa Cruz do Capibaribe, em outras reuniões com o Cores do Capibaribe, quando a gente pensou, a gente precisa de um nome para a Câmara de Vereadores. Eu assim, sou natural do litoral, mas eu tô aqui em Santa Cruz tem 3 anos e migrando para Caruaru de volta já, para trabalhar lá. E aí o que é que rola? Numa das reuniões a gente disse, gente, sei lá, vamos tentar entender como é essa mandata coletiva aí e vamos ver se a gente coloca ou um nome ou a mandata mesmo, ou um coletivo para colocar, se colocar diante do contexto que se está. Né? Porque a gente percebe que, assim, mesmo aqueles que se dizem simpatizantes é um babado de oportunismo. Sim. Aí. E eu não estou falando isso nem num contexto meramente municipal de Santa Cruz do Capibaribe, de Caruaru, mas a gente percebe, e quando você falava, inclusive, eu já vou fazer um adendo desse podcast, quando você falava da questão de qual a diferença de Clodovil para Jean Willis dentro da Câmara Federal, né, de Deputados, o próprio livro de Jean Willis que a gente indicou no episódio aí anterior, acho que foi no primeiro, terceiro. Gente, escuta tudo que vocês vão ver aí. Faz maratona, gata. Maratonas gay aí.
Olha, e aí o que é que rola? Jean coloca com uma delicadeza, eu acho que até digna do gentleman que Jean é, diante de tanta porrada que Jean levou, desde Alagoinhas até Berlim. E aí eu fiquei muito ansioso, inclusive, assim, para dar uma contribuição naquele momento, mas eu percebi que eu precisava esperar para esse momento do podcast e ficar registrado que a grande diferença de Jean para Clodovil é exatamente quem se rendeu e quem não se rendeu às regras do patriarcado, né? Ao sistema. E aí, mesmo ele sendo a pintosa do Congresso, ela não apoiava nenhuma outra pintosa, ela não levantava nenhuma bandeira e dizia que gay tinha que ficar no seu lugar, porque a gente tinha que ser aceita, e para ser aceita tinha que seguir aquela receitinha de aceitabilidade que ele constituiu para si enquanto pessoa. E Jean vem aí chutando portas, né, e dando cuspidas. E aí eu queria te relatar aqui, porque eu deixei inclusive para esse momento também. Eu tô todo nas surpresas hoje. Essa bicha tá tão babado. Ui, que... Olha, Surpresa. Cassinha de Pandora, diz Alex. As mongas e mongos de Santa Cruz precisam ouvir um recado muito importante, te interrompendo sobre a questão da mandata, uma mandata coletiva pelo Cores ou em Santa Cruz, de esquecer ou naturalmente acordar para a vida e enxergar que esses lados que existem em Santa Cruz, esses lados políticos, a gente tem que acordar para o coletivo, para a comunidade LGBT. Então, LGBT, a negra, a sapatão, a gay afeminada, a travesti, a trans, se juntar para se unir, independente desses lados políticos que vivem a nossa realidade aqui de Santa Cruz. Então, manas de Santa Cruz, acordem e vamos abalar nesse 2020. Total. E aí, quando eu falo da questão de que esse tipo de mandata, né, essa nova forma política de se fazer, essa nova forma de se fazer política inspira a gente, eu queria inclusive dizer, por exemplo, situações positivas de Santa Cruz para a comunidade trans e para a comunidade LGBT. Então, Santa Cruz viveu alguns bons momentos de inspiração para a comunidade trans e para a comunidade LGBT. Eu gosto de dizer sempre, sobretudo, a comunidade trans, que hoje você inclusive nos inspira, e até a própria Jarda, que eu faço questão de citar, ela diz: a gente tem que assumir que a trans negra, ela tem que, negra e pobre periférica, assumir o seu lugar o seu lugar de fala como travesti, como uma boa coisa, assim. A gente já ressignificou muitos nomes, a gente era o viadinho, a POC, e a gente Agora é o viadinho, e a POC. a gente ressignificou muitos termos pejorativos que colocaram pra gente na nossa comunidade. Eu acho que a gente tem que sim ter deputravas, né, ter pessoas empoderadas que nos inspirem. E Santa Cruz... Deputravas é muito bom de falar. Escuta, deputrava. Deputravas. Bicha, deputrava é muito bom. É o futuro, gay. Ai! Aí o que é que rola? Aqui em Santa Cruz eu trabalhei numa instituição de educação profissional bem patriarcal, né? E o que é que rola? Patriarcal no sentido da concepção, porque ao longo dos anos virou uma instituição que dentro do seu próprio núcleo tem um núcleo de ações inclusivas, que eu poderia dizer tranquilamente que é o Senai. E aí eu era analista de educação aqui dessa escola, passei por 3 anos, e de tantas formações no Senai, etc., não vou me alongar nesse sentido, mas nós conseguimos fazer um trabalho com os professores daqui da cidade de atendimento à pessoa trans, né, ao travesti, à travesti, à pessoa LGBT, porque essa cidade tem um índice de uma população LGBT enorme, e a gente sabe que o acesso a essas pessoas é negado à escola. E aqui nessa cidade a gente conseguiu, não sei se é um dado de Pernambuco, a gente pode até costurar de pesquisar isso junto, mas nós aqui em Santa Cruz tivemos o primeiro aluno trans sendo jovem aprendiz dentro de uma empresa, e a empresa escolhendo esse aluno exatamente, não por ser trans, mas colocando o discurso que na empresa equivaliam as competências e tal, e se apaixonou pelas competências desse aluno trans nosso, que hoje, eu acredito que está terminando agora em março o processo dele de jovem aprendiz, que é o nosso querido Brian, inclusive do Cores. Sim. E o Brian fez outros cursos no Senai anteriormente, e nós emitimos o primeiro certificado trans com o primeiro certificado com o nome social estampado em letras garrafais, apesar do nome civil ainda, né, com letras minúsculas dentro do processo. Não retificado. Porque
o nome civil ainda constava Na nos documentação registros, oficial. na documentação. E aí, mas o que é que acontece? Esse tipo de atendimento que é humanizado na porta do acesso à matrícula e no certificado da pessoa se identifica com o gênero que ela se identifica e se colocar para uma escola e a escola acolher e o professor chamar e tudo acontecer de maneira tranquila e natural, humaniza o processo escolar de uma forma, eu acredito que assim, são nessas ações de formiguinha que a gente vai fazendo que a gente vai, que as coisas vão acontecendo, tanto na macropolítica quanto na micropolítica. E aí assim, eu queria só saber de ti, iniciativas como essa, como é que está sendo visto o nome social nas escolas? Que tipo de brigas estão sendo travadas nesse tocante à educação para a comunidade LGBT e, sobretudo, a pessoa trans e travesti? A gente está tramitando com PL lá na Assembleia Pública do Estado de Pernambuco, né, na Assembleia Legislativa, que obriga os estabelecimentos públicos e privados a respeitarem o nome social da pessoa trans, né, transexual masculino ou transexual feminina, ou a travesti também, a utilizarem obrigatoriamente o nome social quando essa pessoa transexual ou travesti for utilizar o serviço da unidade pública ou da unidade particular, né? Mas é uma pauta importante, é uma temática importante, mas o que a gente observa hoje é que o nome social está sendo um meio que está... não é uma finalidade nele mesmo, né? Nem nunca foi. O nome social, na verdade, é uma... Como é que a gente pode dizer? Uma gambiarra, né? Porque ele não tem a capacidade de substituir o nome civil, né? Em muitas situações você não pode de forma alguma usar o nome social. Você pegar um avião com nome social... Você não pega. O pessoal fecha a porta do avião na sua cara. Então, assim, a gente está com esse projeto de lei, né, nessa perspectiva, mas, assim, a gente continua na perspectiva no sentido de que a situação ideal é realmente a pessoa trans e travesti, né, retificar o nome no registro, né, para que ainda assim diminua ainda mais as possibilidades de ela, enquanto pessoa trans, né, ser constrangida em um ambiente público ou ambiente privado ou em qualquer local que seja, né, porque na verdade o nome social a gente diz que é um nome administrativo, na verdade, né, que é só um nome interno dentro daquela instituição. Mas e quando não é mais interno, aí você sai, você continua com o nome civil. Mas você considera que é um passo importante? Sim, com certeza. Que vem sendo dado ao nome social? Com certeza é um passo importante, mas eu digo assim no sentido de que não é uma finalidade nele mesmo, entendeu? O nome social é um meio para um objetivo maior, que é o alcance da retificação do nome civil propriamente, né? Agora a gente tem a facilidade de retificar o nome via cartório, né? Sem necessidade do judiciário, né? Que a gente antes fazia figa, né? Uma loteria judicial, vai ganhar ou vai perder, né? Vai ter o nome retificado ou não. A gente dava entrada no processo no fórum fazendo figa. Mas aí nisso a gente não tem mais preocupação, né? Porque no cartório é meio que automático. Você leva as documentações e tem o nome, né? Depois de um certo período de tempo, tem o nome retificado, né? Então, a gente coloca esse nome social, mas entendendo também a importância, né? A gente coloca esse PL de nome social, mas entendendo também a importância da pessoa trans retificar o nome pelas próprias limitações do nome social na administração e na vida social da pessoa, né? Com relação aos documentos oficiais propriamente. Pois, muito bem. Estamos aqui no limiar de dezembro começando, e aí eu vou até parafrasear a minha amiga Simone. Então é Natal e o que você fez, né? Para trazer a pergunta de como é que você avalia esse período já de mandato, o que é que você tem de perspectiva junto das outras mandatas. O que é que você tem de perspectiva para o 2020? É um ano de eleições municipais no país inteiro. Novamente, as discussões políticas, imagino eu, talvez, possam ser bem acaloradas a nível de interiores, de lugares menores, né? E todo um cenário novo está se desenhando para isso. O que é que você avalia e o que é que você projeta? Olha, eu acho que a experiência das juntas, né, durante esse primeiro ano serviu como um fator inspirador e propulsionador, né, para as pessoas que são excluídas do sistema político verem a possibilidade de ocupar esse espaço, né? Parece que a gente virou
referência, digamos assim, né? A gente está formando uma jurisprudência no sentido de tornar, de mostrar para as pessoas que é possível um novo jeito de fazer política, né? É claro que em cada local a gente tem um diferencial, por exemplo. Eu admito a vocês que eu fiquei chocada quando eu soube que a extrema-direita para a presidência ganhou aqui. Bolsonaro teve mais votos que Haddad. Então, assim... Acredito, foi difícil andar nas ruas aqui, viu? E eu fiquei muito chocada, né? Porque até então eu não sabia que nenhuma cidade do estado de Pernambuco tinha sido eleito. Foi a única cidade aqui no estado que ganhou. Então, assim, são cenários e cenários, né? O cenário que a gente tem em Recife, por exemplo, é um cenário diferente do que a gente tem, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Tanto é que a gente vê os resultados de segundo turno, né? Que separou o Brasil em dois, como sempre foi o Brasil separado, na verdade. Então, assim... O que é que a gente pode fazer em termos de avaliação para as eleições municipais em Recife é diferente do que vocês podem analisar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, cidade, a única cidade de Pernambuco que Bolsonaro ganhou. Porque são outras histórias, outras realidades, em que a gente tem que começar a analisar e começar a estudar, né? Usar essa eleição de segundo turno para a presidência, para a gente poder fazer a estruturação e articular as eleições municipais de 2020. Era aquilo que eu estava dizendo, né? Na perspectiva coletiva, o público tem que se identificar com a coletividade que se pretende candidata. O público tem que se identificar com a coletividade. Quanto mais o eleitorado se vê nessa mandata coletiva, mais chances vocês têm de conseguir uma posição eleitoral vitoriosa nas urnas. Entendo. E aí, assim, nós que reconhecemos toda a bravura que vocês têm tido na Alep, eu acredito que, assim, a pergunta de Rodolfo, inclusive, traz um cunho que a gente queria conhecer um pouco, porque eu acho que a gente quer trazer mais adeptos, inclusive a propostas como essa. Depois que a gente se junta com as juntas, amigo, é um babado. É um babado. E aí, o que é que rola? Eu acho que para os ouvintes que estão, os ouvintes do Songamongas, né, o pessoal do Agreste, eu acho que tem gente até do Sudeste que escuta a gente, mas que quer conhecer o rolê daqui. Durante esse ano, quais os maiores desafios dentro da Alep e para o ano que vem, qual é a perspectiva da mandata? Para esse ano, a gente foi muito de aprendizado, né? A primeira vez da gente numa casa institucional, a primeira vez da gente numa casa parlamentar, mas ao mesmo tempo que foi aprendizado para a gente, também está sendo aprendizado para a Assembleia Legislativa, porque pela primeira vez a Assembleia Legislativa está lidando com a mandata coletiva, né? Pela primeira vez a Assembleia Legislativa está sendo provocada a modificar a arquitetura, por exemplo, de um gabinete, né? Que todos os gabinetes da Assembleia Legislativa previa somente um deputado por gabinete. E aí, quando a gente chega 5 mulheres compartilhando o mesmo mandato, isso provoca uma certa transformação na arquitetura da casa. Então, assim, a própria o próprio lidar, o trato com os funcionários e funcionárias da casa com relação a gente também é uma experiência boa e positiva, embora a gente em alguns momentos tenha alguma dificuldade no sentido do institucional, digamos assim, né? Porque toda a casa e todo o regimento interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco sempre previu uma candidatura individual, um mandato individual e personalíssimo. E a gente, quando chega para modificar isso, obviamente a gente bate, né, esbarra nessa questão regimental que somente previa até então uma pessoa por cada gabinete. A gente chega lá modificando e fazendo algo diferente, mostrando a necessidade de que os institucionais, né, as casas institucionais necessitam também, além das leis, necessitam se adaptar à realidade e aos avanços sociais. E aí, para encerrar esse papo maravilhoso que a gente está tendo contigo, qual a tua palavra de inspiração para toda a LGBT? Isso, bicho. Então é uma pergunta Essa bicho é nossa. babado. Vá, bicho. Qual a tua palavra de inspiração para toda LGBT? E eu quero reafirmar mais uma vez, sobretudo, a travesti, a transmasculina ou feminina, para ocupar o espaço de decisão política, né, institucionalmente falando. Eu acho que a gente deve sim ocupar o espaço, né, o medo e a desesperança não podem tomar conta da gente, né? A gente deve usar... O medo não é novidade pra gente, né? Mas a gente deve sim continuar enfrentando o medo como a gente sempre faz, né? Nós, pessoas LGBTI, e a gente tem realmente que ocupar o espaço, né?
O parlamento, o sistema eleitoral diz pra gente que tem cadeiras a serem ocupadas a cada 4 em 4 anos ou a cada 2 em 2 anos. Então, se a gente não for lá e ocupar, então vai vir a macharada branca e vai ocupar o lugar no lugar da gente, sabe? Então, assim, vamos ocupar esse local e vamos fazer uma política diferente por nós e para nós, né? Tá certo que a gente tem um contexto político, né, de retirada de direitos, de necropolítica, de extermínio da comunidade LGBT e de outras comunidades subrepresentadas, mas a gente, dentro dessa tormenta, a gente pode trazer um arco-íris. É possível, sim, dentro da tormenta, fazer um arco-íris, que é o nosso, né, a nossa diversidade, as nossas cores, e vamos, sim, ocupar esse espaço para fazer algo diferente por nós e para nós. No final de todo episódio, a gente sempre faz uma brincadeira, que é o chá com biscoito e a coxa de retalho. É uma coisa bem rapidinha. Eu queria que você indicasse pra gente um Instagram que pra gente aprender mais sobre política, um Instagram que você segue por motivo aleatório e que todo mundo que tá ouvindo a gente pode seguir, que é muito massa. Então, assim, tu lembra muito assim? Essa coisa na internet de dar biscoito, né? O boy vai lá, posta uma foto só de cueca, então significa que ele tá querendo biscoito, comentário, curtida. Então a gente faz um biscoito mais direcionado, mais focado. A gente indica Instagrams que tem um conteúdo relevante. E, por exemplo, no primeiro episódio a gente biscoitou mesmo, uns boy, mulher, aí pá. A galera joga os biscoitinhos. E depois a gente começou a trazer referências mesmo, sabe? Eu acho que tem um Instagram bem interessante, né? Já que a gente tá falando em campanha eleitoral, em política, tudo, que é o Instagram Voto LGBT, né? Que justamente estimula, né? Traz a questão da importância da pessoa LGBTQ na política e também estimula as pessoas LGBTQ a votarem em pessoas LGBTQs também, porque a gente sabe que ainda hoje tem uma dificuldade, né? Que as LGBTs, tem LGBT votando em Bolsonaro, né? Tem LGBT votando na extrema-direita, e a gente tá aí, na verdade, para modificar essa questão e, assim, modificar esse entendimento, e nada melhor, né, pra gente ocupar esses espaços do que nós mesmos LGBTs votarmos em pessoas LGBTs para estarem lá nesses espaços de poder, né, legislando pra gente, fiscalizando pra gente, fazendo política pública pra nós. Massa, e se você pudesse colocar um paninho na nossa coxa de retalho, que é a nossa formação? A gente gosta de uma indicação de uma série, um filme, um documentário. Qual o pedacinho de pano que tu colocaria? Uma música, um livro, um poema, um artista. Nossa, são tantos. São tantos. Um artista, quem vinha na mente? Poxa, caramba. Todo mundo quer saber o que é que paira na cabeça da Robinho. Então, o que é que você ouviu hoje, assim, de musiquinha, na viagem, no fone? Eita! Além dos sertanejos, Qual sertanejo? Oxe, Marília Mendonça. Adoro! Só a Marília Mendonça na rádio. Olha, tem muitos. Eu gosto muito das músicas populares brasileiras, né? Eu gosto muito de Alceu Valença. Tem uma música muito linda de Alceu Valença que toca muito no carnaval, que chama Anunciação, né? Que anuncia mudanças. Tu vens, eu já escuto os teus sinais, sabe? Essa música é uma música que toca bastante comigo, sabe? E mostra pra gente a possibilidade de a gente, mesmo nesse mundo hostil, né? A gente criar uma expectativa e criar uma esperança, criar um amor dentro da gente, não só com a gente, mas também com outras pessoas, no sentido de a gente junta no amor enfrentar essa resistência, né? Enfrentar esse mundo hostil que a gente tem por aí pela frente. Foi quase correta. Muito obrigado. De nada. Olha, é um prazer ter você aqui com a gente, empoderando o Agreste, dando força pra luta, dando esperança, que eu acho que é o mais importante. Primeira coisa, eu passei a metade da gravação fora ali, fazendo sorteios e chamando o chá das cores. Mas eu quero uma coisa muito importante, perguntou a ela, eu quero indicar... Gayaholic, a senhora é gayaholic. Amiga, melhore. O Instagram, que é muito importante, falou isso sobre política, e é Bicha da Justiça, que diariamente eles publicam orientações e situações específicas que eles orientam como você administrar racismo, né, minha amiga? LGBTfobia. E é isso, beijo. E vamos marcar outros momentos, porque Cores Cabaribe está aí dentro. Episódio todo pra você, viu? Um sozinho com você. Sigam Cores e
vejam tudo que aconteceu hoje, no caso aí, né, quando sair, o Chá das Cores. E sigam as juntas co-deputadas também, né? Se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da gente, qualquer coisa a gente tá lá na Assembleia Legislativa todos os dias não, segunda a sexta, né? E quem quiser conhecer lá o nosso trabalho de perto, afinal a Assembleia Legislativa é a casa do povo, a gente tá lá no Gabinete 304, de portas abertas de segunda a sexta, e no sábado e domingo a gente tá por aí pelo estado rodando atrás de política pública para fazer um estado melhor para nós. Arrasou! Ai, que episódio incrível, amigo. Amei. Foi incrível estar com essa mulher empoderada, negra, politizada, assim, dando esperança pra gente ter dias melhores aí, né, nas conquistas políticas. E aí o que a gente ficou... a gente agradece, inclusive, a participação de Alex. Ele tava lá na hora. Alex é aquela pessoa que fomenta todas as discussões aí no Cores do Capibaribe. E aí chegou lá pra fazer esse papo com a gente. Inclusive, eu até brinquei com ele, né? Eu disse que ele era a nossa Mila Vasconcelos do dia, né? Uhum. Ele fez tua vez, disse Mila, tu foi a estagiária substituída. Ele foi Eita. estagiária substituta. Agora, estagiário do estagiário, só no Songamongas, viu? Mas é isso, Alex, obrigado. Robionce, obrigado, parabéns, sabe, o que mais? Maravilhosa, incrível. E essa fala que você diz, Adriana, é incrível. Todo mundo saiu do evento com o coração cheio de muita esperança, com o pé no chão da responsabilidade política que a gente tem e também esse olhar para um futuro esperançoso. Eu acho que, sabe, conhecimento e consciência de si são dois pontos que nós, enquanto gays, lésbicas, etc., todo o alfabeto, e como cidadãos brasileiros, a gente precisa tomar posse, conhecimento e consciência. E eu acho que esse evento fez isso com todos nós. Por mais empoderamento dos nossos pequenos. Mas como a gente não pode deixar de encerrar o nosso episódio dando as nossas indicações, biscoitando o povo, né? Vocês sabem muito bem disso. Vocês já tiveram aí as indicações maravilhosas de Robionce e Alex, mas ainda faltam as nossas, né, amigo? Pois é, então vamos biscoitar, porque olha, meu amigo. Aliás, a gente podia fazer um panetone com chá, né? Um chá com panetone. Deixa mais perto do Natal, amigo, pra gente não enjoar. Elas são ocas de fome. Então, quem são teus biscoitos, Drico? Meus biscoitos de hoje, vamos abrir o potinho. Abrindo o pote de biscoito. Então, meu biscoito de hoje vai pra uma pessoa que fez a diferença e faz a diferença aqui em Caruaru. E eu gostaria muito que vocês conhecessem. Ela é a Sofia Fragoso. Quem é a Sofia Fragoso? O arroba dela é @bemgarota com 2 As no final. Bemgarota AA. Na verdade são 3 As no final. Mas aí vai estar na descrição, vocês já sabem. Sofia Fragoso, ela é mulher trans e ela é a nossa atual Miss Trans Pernambuco. Então, Sofia é militante, sabe? Sofia é estudante da UFPE aqui do campus do Agreste. E assim, eu acho que vale muito a pena. Além de linda, ela é super militante, super politizada, tem um discurso incrível, eu acho que vale a pena biscoitar. Todo o meu biscoito pra você, gata! Os meus biscoitos são biscoitos rosas maravilhosos, todos caramelados e decorados com muito açúcar, porque eu vou biscoitar uma pessoa super doce, super meiga, a nossa amiga Érica Tawane, a primeira mulher trans, né, que passou pelo processo cirúrgico de transição de gênero. Estou falando corretamente? Não sei. Deixe seu comentário, me ajude. Então, Érica Tawane, esse biscoito é todo seu. Tava lá presente no evento do Cores. Érica, como primeira mulher trans, né, que passou pela cirurgia lá em Santa Cruz do Capibaribe, fez uma fala muito linda, falou sobre respeito. Érica tem um lugar de fala muito honesto e muito humilde do seu jeitinho. É empreendedora, trabalha com o ramo de costura e confecções. Amarrou ainda um discurso super correta sobre as condições da costureira mulher no polo de confecções. Também falou sobre toda a sua trajetória enquanto mulher trans, costureira, né? Sempre tem esse recorte, porque Érica é uma pessoa que está diretamente envolvida com a produção da confecção e da indústria da moda aqui no interior, e fez falas incríveis. Eu fico maravilhado. E o arroba de Érica, para vocês irem lá biscoitá-la, é Érica bem normal com C, Tawane, TH, Érica Tawane. Tawane com TH e W, aí um W,
Anne com Y no final, Erika Tawani. Fecha e abala. Tem foto lá dela com a Beyoncé, vocês vão saber logo qual é o perfil. Pois é, então aí a gente já parte para a nossa coxa de retalho. Gosto. Pois é, eu queria indicar para todas as pessoas, inclusive uma indicação que já veio de ti, Rodolfo. Tu me indicasse para assistir uma série incrível que é Foda. Pose. Inclusive eu não terminei ainda. O nome da mas série estou... não é foda, é Pose. É Pose, amigo, strike a Pose. Mas aí o nome da série na Netflix é Pose, eu tô assistindo. Trata muito das violências que a gente vive diariamente a partir de outra ótica, a partir, né, de uma ótica, inclusive, acredito do ponto de vista americano, mas eu acho que conversa tanto com o que cada um de nós... Numa outra época também, Isso, né? numa outra época, mas conversa muito com o que a gente vive diariamente e, inclusive, nas nossas saídas de armário, as formas das nossas saídas de armário e como a arte é um ponto relevante nisso tudo. Maravilhoso, essa série super indico também, recomendo demais. Meu pedacinho de pano para coxa de retalhos agora, né, depois dessa indicação maravilhosa da série Pose, indicar para vocês a loja Plural Collab, é um espaço em Caruaru que acolhe empreendedores do setor criativo. Inclusive, minha colaboração agora para o Coxa de Retalhos é também um chama para um dos próximos episódios agora de dezembro, que a gente vai conversar sobre economia criativa. A loja Plural Collab é um empreendimento que recebe diversos criativos que vendem suas artes, seus jobs, seus serviços, né? Numa loja colaborativa, incrível, é um mix maravilhoso de produtos. E agora a loja Plural também tem um coworking e um café. Eu ainda não tomei o café de lá, mas já visitei o coworking. E também, assim, a gente que tá no rolê da criatividade, da moda, do empreendedorismo digital, do empreendedorismo social. Eu preciso de um empreendedor linguístico para esse trava-língua, né? E aí é muito bacana, porque aí vocês vão, né, achar um espaço acolhedor com preços super acessíveis para desenrolar negócios e botar pra frente, e nega, porque 2020 tá aí, né, gata? Pois é, degustem dos nossos episódios, maratonem se vocês não maratonaram ainda nossos episódios, que assim, a nossa construção tem sido incrível e a gente quer compartilhar de tudo isso com vocês. Mas é hora de dar tchau. Elas estão tão nostálgicas nesse dezembro. Amiga. Mas assim, ó, não esquece, segue a gente na rede social, nosso Instagram é @songa.mongas. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá na Anchor. Nós somos deusas onipresentes, oniscientes e onipotentes, gata. Amiga, agora como Teletubbies a gente vai fazer o quê? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.